E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Homem Esquilo, gente, e hoje, olha só, faz tanto tempo que eu comecei a voltar a usar a câmera e dessa vez vocês estão vendo que tá até com uma imagem um pouco diferente e porque eu não estou fazendo mais usando o computador, usando a câmera no meu computador, né? Bem, mas vamos nessa. Hoje vai ser o seguinte, gente, eu vou meio que dividir o vídeo entre duas partes, né? E aí vai ser muito fácil de se entender, porque vai ser o seguinte: eu vou começar a primeira parte meio que fazendo um resumo, né? Meio que falando quais são as seleções que estão classificadas para as oitavas de finais, né, da Copa do Mundo Feminino. E obviamente a outra parte que vocês estão vendo a thumb, que vai ser o resumão, né, desse primeiro jogo de ida das partidas da Libertadores. E bem, vamos começar então pela Copa do Mundo Feminino, né, gente? Que bem, finalmente terminou, né, a primeira fase, né, da fase de grupos, né, da Copa do Mundo, né, que a gente já teve algumas classificações muito loucas, algumas seleções sendo eliminadas, né, inclusive, né, fatos históricos, né, fatos muito interessantes, né, do top 10 do ranking feminino, né, das seleções que estavam nessa Copa do Mundo, né, 3 desses aí foram eliminados, né. Canadá, né? O Canadá que inclusive estava no grupo B, né? Foi eliminado. O Brasil, sétimo colocado no ranking, e, né, a Alemanha eliminado, perdendo para Coreia do Sul, né? Na verdade, não perdeu, né? Empatou com a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, inclusive, que começou na frente e depois a Alemanha conseguiu empatar, mas eles não conseguiram, né? A Alemanha passada, digamos que a Alemanha precisava ganhar o jogo contra a Coreia do Sul para conseguir passar, porque o Marrocos estava ganhando o jogo contra a Colômbia, que inclusive a Colômbia passou em primeiro colocada do grupo, né, junto com o Marrocos. Que loucura, né? Digamos que o Marrocos também foi fato histórico. Na verdade, não só com o Marrocos, como mais outras duas seleções vindo da África conseguiram se classificar para as oitavas de finais, né? Inclusive, como já falei, é um fato histórico, porque nunca numa Copa do Mundo feminino 3 seleções africanas passaram para a seguinte fase do mata-mata, né? Que foi a Nigéria, África do Sul e, né, Marrocos. A única seleção que é da África que não se classificou para o mata-mata, né, foi a Zâmbia, porque também estava num grupo complicado que era Japão, Espanha e a Costa Rica. Inclusive, né, o Japão junto com a Jamaica que inclusive é a seleção culpada por ter eliminado a seleção brasileira. E não vem com esse papinho, eu não vou estar aqui para falar que o Brasil não recebe investimento, porque o Brasil já está nessa de não ter ganhado uma Copa do Mundo, já faz umas 8, 9 Copas do Mundo, já se passaram. Então, nada disso. Pelo amor de Deus, o Brasil já teve colocações muito melhores. Inclusive, essa foi a primeira vez que o Brasil nunca conseguiu passar da fase de grupos. Mesma coisa da seleção da Alemanha. Eles nunca tinham perdido, né, sido eliminados na fase de grupos. O que aconteceu com a seleção brasileira. Inclusive, a minha Argentina também foi eliminada na fase de grupos. Nossa, legal. Mas assim, voltando para a Jamaica e o que tem a ver também com o Japão, que são as melhores seleções, né, assim, defensivamente, né, porque são as únicas duas seleções que não tomaram gol nessa Copa do Mundo. E a Jamaica passou em segundo no grupo, né, a França passou em primeiro colocada e a Jamaica passou em segundo colocado com uma vitória e 2 empates, né, nessa fase de grupos. Loucura, loucura. Mas tudo bem. Vamos então agora passar para vocês agora de calma como que está o chavamento desse mata-mata, que os jogos vão começar nesse sábado e vai até terça-feira os jogos dessa oitava de finais, né? Vamos começar então com os jogos que começam no sábado, né? Temos Suíça contra a Espanha e Holanda e África do Sul. Olha só que coisa louca, né? Mas assim, e aí a gente ainda vai ter Japão contra a Noruega. E esse empate aqui pode ser muito interessante.
No domingo temos Suécia contra Estados Unidos, outro jogaço. Lembrando que a Suécia também já foi uma seleção que já chegou em final de Copa do Mundo já, a seleção feminina, e está enfrentando agora então a atual campeã do mundo, os Estados Unidos. Que inclusive os Estados Unidos não está tendo uma campanha daquelas que parecia ser espetacular. Tá meio pífia a campanha dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo. Tá um pouco fraco, né? Porque inclusive só ganharam uma partida, empataram outras duas partidas, inclusive, né, o jogo contra a Holanda, né, que estava no mesmo grupo, foi 0-0, e o outro foi 0-0 também contra Portugal. E foi quase que Portugal conseguiu eliminar os Estados Unidos. Ia ser uma loucura. Mas tá aí. Lembrando que se o ganhador de Suíça e Espanha, né, passarem, vão enfrentar a Holanda e a África do Sul. E aqui, se o Japão ou não era que passarem, vão enfrentar a Suécia e os Estados Unidos, o que pode ser muito interessante, porque, né, a gente pode ter empate também de outra partida muito louca das quartas finais. E bem, jogo da segunda-feira. Temos dois jogos na segunda-feira. Temos Inglaterra contra a Nigéria e Austrália e Dinamarca. Só que o vencedor de Inglaterra contra Nigéria vai enfrentar Colômbia contra a Jamaica, que vai ser o jogo da terça-feira, e Austrália contra a Dinamarca vai ser França contra Marrocos. Então vai ser mais ou menos isso. Então tá aqui mais ou menos o chaveamento, né, das oitavas de finais, ou melhor para vocês. E bem, vamos agora então para Libertadores, né? Então, gente, não se preocupem, eu já estava esperando que esse vídeo ia ser um pouco longo, então fiquem no aguardo que vai ser de boas. Bem, então vamos agora então pro jogo da Libertadores, né? Que tivemos jogos entre terça, quarta e quinta-feira. Quinta-feira que inclusive só teve dois jogos, né? Tivemos jogo entre Argentina Júnior e Fluminense, Bolívar contra Atlético Paranaense, River Plate contra Internacional. Eita, esses aqui foram os três jogos que aconteceram na terça-feira. Vamos então começar pelo jogo que deu o problema, que tá na thumb. Eu acho que foi mais ou menos o que foi a maior comoção que aconteceu nessa Libertadores, né? Porque foi um lance muito... Ai, cara, só de lembrar desse lance eu não gosto, velho. Eu não gosto de lembrar desse lance porque dá um arrepio em cada pelo que tem aqui no meu corpo, velho. Porque, cara, vocês devem saber, né? O Marcelo, né, disputou com um jogador do Argentino Júnior, e naquele lance, infelizmente, o Marcelo pisou no jogador do Argentino Júnior e que praticamente rompeu todos os ligamentos e... Nossa senhora, cara, eu não quero mais me estender. Vocês estão sabendo, tem a imagem, nossa, cara, negócio tremendo, mas tá aí, tá. O Fluminense, que inclusive começou atrás no jogo contra a Argentino Júnior, né? O Álvares fez o primeiro gol aos 14 minutos e depois o Xavier fez um golaço, baita de golaço, diga-se de passagem, para empatar a partida. E esse aqui pode ser um jogo muito importante, né? Na verdade, esse resultado pode ser muito importante para o Fluminense, que vai levar o jogo de volta lá no Maracanã. A não ser que ele jogue em outro lugar, mas com certeza deve ser lá no Maracanã. É um resultado muito importante para o Fluminense. Tivemos 3-1 para o Bolívar. Obviamente o Bolívar aproveitou que estava jogando na altitude, né? Então já conseguiu enfiar três gols em cima do Atlético Paranaense, né? Os gols foram do Fernandes, que marcou 2 vezes para o Bolívar, e o Mejarano também marcou aqui para o Bolívar. E o único gol do Atlético Paranaense foi do Eric. Inclusive o Atlético Paranaense saiu na frente no placar aos 9 minutos, só que depois veio o atropelo do Bolívar, né? Agora pode ser uma situação muito complicada para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, mas vamos ver se a torcida vai apoiar até o final do jogo para o Atlético Paranaense conseguir virar e conseguir também, obviamente, a classificação, né? Bem, tivemos River Plate contra Internacional. O jogo aconteceu lá no Monumental de Núñez, inclusive marcou, né, o gol, sim, o primeiro gol do Ener Valencia pro Internacional. Inclusive o Internacional começou na frente com o gol dele, né? Só que aí depois o Sorani meio que acabou com a festa do Valencia e marcou 2 gols e garantiu a vitória do River Plate em casa. E assim, é só uma vantagem, um gol pode ser muito bom assim pro nosso
Internacional tentava fazer a virada em casa lá no Beira-Rio, mas o River Plate obviamente vai tentar segurar todos esses resultados para tentar a classificação, né? Vamos então para o jogo de quarta-feira, né? Que também tivemos 3 jogos. Tivemos entre o Deportivo Pereira contra o Independiente Del Valle. Tivemos o Nacional contra o Boca Juniors e o Atlético Mineiro contra o Palmeiras. E bem, vamos começar então pelo jogo do Deportivo Pereira contra o Independiente Del Valle. Sim, o Suco do Vale não conseguiu derrotar o Deportivo Pereira, que saiu na frente com o gol do Santa Cruz. Foi praticamente o único gol da partida. E bem, vamos ver como vai ser o jogo de volta lá na casa do Independiente, né? E vamos ver se o Deportivo Pereira tem as chances de conseguir segurar o resultado. Eu acho que pode ser complicado, e o Independiente Del Valle eu acho que vai vir com tudo para tentar a classificação em casa. Bem, tivemos o 0x0, né, Internacional e o Boca Juniors. Não vou entrar em muitas discussões, mas é praticamente um resultado muito importante para o Boca Juniors levar lá para a Bombonera no jogo de volta, que com certeza a torcida vai vir com tudo e apoiar para o time conseguir passar de fase. E tivemos a vitória importante do Palmeiras fora de casa contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético Mineiro já está mais ou menos 10 jogos sem vencer. Sim, no total, 10 jogos sem vencer. Eu acho que tá somando a Copa do Brasil, os jogos do Brasileirão e obviamente agora com o jogo da Libertadores, que o Palmeiras conseguiu, né, com o único gol da partida com Rafael Veiga. Vitória muito importante do Palmeiras, que com certeza vai tentar manter esse resultado lá no Allianz Parque no jogo de volta, né? E para fechar, né, os 2 últimos jogos que aconteceram nessa quinta-feira, que é mais conhecido como ontem, né? Tivemos o Flamengo contra o Olímpia e o Atlético Nacional contra o Racing da Argentina, né? E bem, o Flamengo saiu vitorioso. Lembrando que o Flamengo jogou em casa lá no Maracanã e vai ter que jogar o jogo de volta lá na casa do Olímpia. Eu não sei se pode ser complicado, mas como é o Flamengo, né, velho? O Flamengo, que é o nosso atual campeão da Libertadores, eu acho que vai tentar, de todas as maneiras, tentar segurar esse resultado fora de casa. E bem, o único gol da partida foi do Bruno Henrique, né? Quem diria, hein? Bruno Henrique começou a voltar a jogar, tá indo bem, né? Tá indo bem. Inclusive o Flamengo agora também mudou, né, a estratégia de jogar, né? Que não era só usar 2 atacantes, né? Agora tá mais ou menos jogando com 3 atacantes, né? Como por exemplo 2 pontos, né, pro lado e um atacante fixo, que é o Gabigol lá pela frente. Eu acho que assim fica até mais legal o Flamengo. Gosto dessa maneira, dessa formação do Flamengo. E para fechar, né, o Atlético Nacional venceu em casa contra o Racing. Uma vitória muito interessante, que está abrindo uma boa vantagem para tentar se classificar, né, para a próxima fase, né. Bem, o Atlético Nacional, né, marcou gol com Zapata, Duque e tivemos 2 gols do Canteira, né. E o Racing marcou com Piove, que marcou também 2 vezes aqui na partida, o Piove. E ficou por assim mesmo. Vai ser uma situação muito complicada para o Racing reverter o placar, mas lembrando que vai jogar em casa, obviamente a torcida vai tentar ajudar, mas eu acho que essa margem aqui está muito interessante para o Atlético Nacional passar de fase. E bem, é isso, gente. O vídeo é um pouco longo, mas deu para entender como que tá o resumão, né, das coisas. Eu obviamente vou ficar vou ficar de olho bem abertos para ver como vai ser a situação dos jogos da Copa do Mundo Feminino, que vai acontecer no sábado, né, dos mata-matas. E obviamente semana que vem também vai voltar já o jogo de volta da Libertadores. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima, gente. Falou!